Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia e hoje é o capítulo 1 da carta a Tito. Então vamos lá. Saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdadeira piedade, na esperança da vida eterna, desde tempos imemoráveis, prometida por Deus que não mente. E no devido tempo, Deus nosso Salvador manifestou a sua palavra através da proclamação que, por ordem sua, me foi confiada. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus, nosso Salvador. Missão de Tito em Creta, organização eclesiástica. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. A saber, o candidato seja isento de acusação, casado uma só vez, tenha filhos crentes, que não se possa acusar de devassidão, nem sejam rebeldes. Pois é preciso que o bispo, como administrador de Deus, seja isento de acusação, não seja arrogante, nem colérico, nem dado ao vinho, nem violento, nem avarento, nem seja, pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, disciplinado, apegado à palavra, digna de fé, segundo o ensinamento, a fim de ser capaz tanto de exortar na sã doutrina, como de refutar os que a contradizem. Os falsos mestres. De fato, existem muitos rebeldes, faladores fúteis e impostores, principalmente entre os circuncisos. É preciso fechar-lhes a boca. Movidos por vil interesse, transtornam famílias inteiras ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os, os crentenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Então, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé e não deem ouvidos às fábulas judaicas, nem a preceitos de pessoas que voltam as costas à verdade. Para os puros, tudo é puro, mas para os impuros e incrédulos nada é puro, até o seu pensamento e sua consciência estão manchados.
confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo deixa claro ah, o, a sua dignidade quando a, entendeu aquilo que Jesus ensinou e, e trouxe para é, trouxe para as pessoas o entendimento, né, da salvação sobre aquilo que é a missão, né? Ou seja, é, 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 a partir do relacionamento com o cotidiano, aprender e certificar sobre aquilo que aprende, aquilo que faz bem, para passar adiante a mensagem do bem, para que aqueles que chegam possam é, possam se converterem a esse modelo de vida para o indivíduo. Ou seja, nós somos iguais. E não há como provar o contrário. Nós somos seres humanos, somos da mesma raça e é, possuímos essa igualdade. Então, quando a pessoa ela não entende o que é falar que somos iguais, ela não se converte à aceitação. Ela briga, ela se ousa a enfrentar entre murros e facas e diálogos, né? Ela ousa enfrentar aquilo que é verdade. E aí ela traz mentiras à tona. Essas mentiras causam frustração aos pais, frustração aos irmãos, frustração a si mesmos. Porque essa frustração é uma penalidade, é uma dó da incapacidade de aceitação daquele que vem e, e se carrega das fontes que foram organizadas. Então a pergunta é: qual é o problema desse indivíduo que não aceita? Qual é o problema? E muitas pessoas vão dizer: não tem nenhum problema não querer aqui, não querer ser igual. Não tem nenhum problema. Não, tem sim. Existe um problema. Sabe qual que é o problema? É você romper a habilidade, o habitar dessa associação e a partir desse rompimento causar constrangimento, falha,
causar indisposição dialética, preocupações, ou seja, você dar mais trabalho. Até porque, de alguma forma, todos sabem que é o mal. Então, por que frustramos? Segundo Paulo, buscamos evitar, né? A partir da organização eclesiástica e os falsos mestres. Porque assistir essa briga é sintomático. Quando a gente se depara com um ser na briga, esse ser ele se torna um ser reagente, registro curioso, né? A gente fica com expectativa de ver, experienciar essa dor, né? Ou alimentá-la, né? Esperar para ver qual que é a razão desse ser se manter em briga. Então, de alguma forma, o ser humano, né? Ele admira é, aquilo que ele não viveu, né? A experiência. Só que o que ele não sabe é que ele vive, só que ele vive de uma maneira amortecida. Todos nós vivemos loucuras, aceitações, repreensões. Só que para algumas pessoas, essas armadilhas que a gente chama de funções, a gente chama de amparos. Para algumas pessoas, algumas espécies de pessoas que consideram-se inteligentes para aprender a Deus, né? Elas se escapam de se manter aceitando tudo isso que ampara esses constrangimentos, tudo isso que amortece essa consciência de igualdade. E aí elas vão para o caminho da desigualdade, que de alguma forma libera visão para que elas veem o mundo deformado perante a, a desconstrução, a decomposição dessas associações de bem. Só que essa pessoa, ela não é mal. Ela, ela, ela se acende de alguma forma quando ela vê e ela, a partir dessa visão, ela aprende o caminho da composição pelas camadas de amortecimento sobre nós, soldados da sobrevivência e da busca de manter ou produzir o bem superior, né? Aquilo que nos dá fonte de sobrevivência, sabedoria, relacionamentos, vitórias. Pois nós seremos vitórias para os outros, assim como os outros serão vitórias para nós comemorarmos. Certo? Então, o Paulo, ele fala sobre esse amor, ele fala sobre o desejo de manter esse amor, que é uma missão, é, de alguma forma que está sendo secretada, né,
pelo dever eclesiástico, onde o bispo ele precisa ser um exemplo de igualdade sobre a proposição que as pessoas buscam se carregar a partir das ofertas que o bispo assume do conhecimento ao ser que de forma igual consegue se conectar e essa conexão se torna honrável, se torna vantajoso, se torna um elo inquebrável, algo desejável. Então a pessoa, quando vai se conectar, ela deseja se conectar, porque de alguma forma essa conexão vai fazer bem. E aí o que que acontece? Quando o bispo ele não tem todos os adjetivos aqui nesse capítulo destacados, ó, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, disciplinado, apegado à palavra, digna de fé. Quando ele não tem isso no seu veículo de identificação, onde todos nós podemos acessar e repetir a partir da luz dessa eficiência, desse prazer. Quando ele não tem isso, ele de alguma forma, na sua imposição de líder, ele descarrega aos povos uma certa invalidez, ou seja, a falha no sentido da vontade de colaborar. Então, para que a gente possa querer colaborar diariamente, dando o máximo de nós, sem esperar nada em troca, a gente precisa de pessoas que nos ensinem para que nós descendemos esse amor. A gente se acenda dessa vela, né? A gente deseja ser igual a Cristo, a essa igualdade de fato, mas falo com convicção. Na nossa atualidade, encontrar isso é desafiador e às vezes a gente precisa de, de fingir, né? Pois de alguma forma as pessoas elas para frequentar esses locais, né, que assumem um gesto religioso, elas precisam fingir serem praticantes desse ato, porque a gente tem isso como os falsos mestres daqui na palavra. O que é fingir nesse sentido? É você estar, né, sobre o ambiente aparecendo pela circunstância necessária, ou seja, sobre o momento você aparece estar repetindo aquilo que todos estão para dentro de uma consideração psicológica, social, visível dentro daquele compromisso, você está íntegro, mas quando você sai, você se desvirtua na desvencilhação desse ato. Ou seja, esse ato não te faz
não é suficientemente é, verdade para você. Ou seja, você não considera que essa ação é verdadeira, mas você considera que deve praticá-la é, em uma dada consideração de história, entende? Ou seja, por obrigação e não por decisão, por conhecimento, por sabedoria. E a gente tem muitas pessoas hoje que não conseguem acessar a sabedoria e entender o real motivo de ser igual, no sentido de Cristo e no sentido daquele que busca, no máximo senso descritivo, entregar-nos essa honra a partir do rito, a partir da comemoração que cerimônia, né, na, nas suas reuniões. É, e aí a sociedade ela se contamina com ilusores, né? Falsos praticantes, falsos mestres. É aqueles caras que vão estar em equilíbrio na sociedade, parecendo que são donos da verdade, pois dizem estar preparados, dizem ter ido na reunião, ter participado, ter feito a sua parte, mas é, eles na sua na sua no seu papel, né, no seu senso, eles são impuros, né? Eles mentem, é, praticam é, incredulidade, os seus pensamentos estão manchados. Então, sabe, sabe quando a gente tem essas pessoas na sociedade, sabe o que que acontece com a sociedade? A sociedade, ela assume uma normalidade pelo, pelo emprego de ser igual a esses. Então, a criança que aprende muito sem processar, a criança ela aprende repetindo. E olha, não tem criança só com 10, de 0 a 10 anos, de 6 a 10 anos, não. Tem crianças de todas as idades, todas, né? Então as crianças, elas aprendem repetindo. E aí, até por isso, as pessoas elas vão nas reuniões, repetem os atos das pessoas que são consideradas é, é, puras, né, ou dignas, né, ah, sucessos na vida comum, né, as pessoas que são consideradas sucessos, pois aparentemente não há problema na vida delas, né? Elas estão sempre sorrindo, não, sempre comprando, sempre aparecendo, né? É, ah, essa repetição traz às pessoas aquele título de falsidade, né? O falso eu que se coloca negando a Cristo e negando a revelação do senso em comum que sabe ler o Espírito e julgá-lo pela pureza
que espera, pois é dessa igualdade que Paulo fala que é missão nossa transmitir esse amor a si mesmo que nós, com o exercício da fé em Deus Criador, pelo sacrifício de Cristo, cuidamos de nós mesmos, transmitir esse valor para todos, para que todos tenham vida plenamente e aí não tenha acidentes, não tenha doentes, não tenham todas essas necessidades que são frutos da impureza, da guerra dos indivíduos contra o senso de igualdade. Pois enquanto as pessoas não entendem que os seres humanos são iguais, elas ameaçam o ser humano para fingir desigualdade por mérito de graça, por mérito de desigualdade, de atração, de vendas. E isso corrompe todo o bem e toda a dignidade, né? Então, de alguma forma, nós não estamos inteligentes. Podemos estar tecnologicamente processando dados de sabedoria científica, mas não estamos inteligentes para saber o que fazer com todo esse conhecimento para ajudar-nos enquanto é cedo. Uma coisa é você saber e saber mais ainda pela associação e cognição de desenvolver da forma um raciocínio, uma precisão, uma imaterialização que de forma lógica e apreende esse controle. Outra coisa é você transformar isso em amor, em valor e em acessibilidade para todos. Todas as crianças, todos os recém-nascidos que estão nascendo agora dependem disso. Todas as pessoas que são afetadas diariamente por chuvas, por trânsito, por trabalhos, por famílias, por produtos, dependem disso e esperam disso. E não adianta você investir em educação se você não utiliza a educação para o amor de todos, para a conversão, para que todos vejam e exerçam de forma plena a igualdade. E não falo só social, eu falo socioeconômica, sociosentimental, sócio tudo. Porque quando nós alcançarmos isso, estaremos realmente livres para viver de verdade, para sentir de verdade e não sentir e viver pensando no amanhã e se preocupando com ao dia de amanhã e fazendo as coisas porque isso, porque aquilo. Se soubermos levarmos a uma confiança e a um dever de todos, não preocuparemos de forma nenhuma com esses empecilhos, com esses tropeços, acidentes, debilitar ações, remediações, isso e aquilo. Não. O amigo do seu amigo estará disposto para te levar ao equilíbrio, para te levar ao amor, entende? E não à inimizade.
não vai haver espaço para esse tipo de idiotice que há atualmente, né? Rendições, manuseios, obsessões, buscas por vender aquilo que ninguém quer, mas como tem e é um status de manobra midiática, as pessoas consomem, como bebidas alcoólicas, cigarros, festas luxuosas, carros para lá e para cá, uma, uma coisa ridícula que quando as pessoas veem que somos iguais, elas não admitem isso. Elas só fazem isso para brigar e dizer com, com garantia de que não é igual porque pratica essas falsas, esses falsos conhecimentos, essas falsas experiências, essas falsas administrações de si buscando algo de incrível para viver o amanhã com convicção de que deseja. Esse não é o desejo do organismo e jamais será. O organismo, ele não enxerga o amanhã. O organismo, ele está intermitentemente a serviço do sentido e da equilibralidade de você com o Espírito de Deus que paira sobre a sua oportunidade de se agradar e de se salvar. Então, a gente precisa de prestar atenção nessa palavra do Paulo que deixou essa carta e hoje a conseguimos ler, por mais que as coisas se mostrem muito complexas, muito rápidas, né? Muito descartáveis. Ainda bem que a gente não descartou essa sabedoria, ou seja, a oportunidade de filtrar isso aqui para a construção de filtros que organizem nossa sociedade, pois o quanto antes, melhor para você e para sua fala. Que quando os pais falam algo com certeza e depois essa certeza não acontece, vira um vexame, né? Então, para não fazer o vexame para nós mesmos, seres eternos sobre a luz do Espírito de Deus, para não ser um vexame sobre esse acordo, essa disposição, essa habilidade, a gente deve exercer o melhor. E o melhor é saber que somos realmente iguais em tudo, certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!